Olá. Então, agora falar sobre sistemas não homogêneos. Eu vou fazer aqui só uma breve explanação, porque no trabalho vai ter um resumo do livro que aí vocês podem seguir para explicar, mas eu vou ir um pouco da ideia principal. Então, a ideia aqui para resolver um sistema não homogêneo é mais ou menos parecida com a ideia de resolver uma equação linear não homogênea. Qual é a ideia? Bom, primeiro a gente tem o método dos coeficientes indeterminados e depois o método da variação. Um método dos coeficientes indeterminados, eu coloquei aqui um exemplo para a gente seguir, tá? Então eu tenho aqui duas variáveis dependentes, a x' e a y', ou x e a y, e eu tenho aqui o que seria a parte não homogênea do sistema. Então, essa parte daqui não depende nem de x nem de y, e só depende da variável independente t. Então essa parte daqui seria uma espécie de uma função f. A gente pode escrever esse sistema na forma de matriz para ajudar a clarear um pouco as ideias. Então eu coloquei ele assim, multiplicando pelas funções escalares. Tá? No caso aqui você tem a função e, você tem o t, você tem um aqui embutido. Bom, quando a gente estava lá no nosso caso das, das variáveis, das funções, das equações, desculpa, não homogêneas, o que a gente fazia? A gente propunha como uma solução, se fosse possível, no caso de ser uma exponencial, uma função um senoidal ou um polinômio, ou produto desses, ou combinações lineares desses, a gente propunha como uma solução uma função parecida. Então a ideia daqui é mais ou menos a mesma. A gente vai propor como uma solução o quê? Primeiro, vamos separar a função em naturezas diferentes. A gente tem aqui como a minha f1 a função exponencial. Então, para tratar essa daqui, eu vou colocar um a e um b. E aí a ideia para você resolver, encontrar quem seria um A e B apropriado, seria você simplesmente substituir. Então você teria o quê? Você teria, tá, que resolver o sistema, substituindo ali, E elevado a t, AB, derivada dele igual a ela própria, então não ia mudar. E elevado a t, 2 menos 1, A e B. E E elevado a t, menos 2 e 1. Então, com essa parte daqui, o que eu faço? Com essa parte daqui, eu vou simplesmente cancelar o edit em tudo. E aí eu vou desenvolver um pouco para conseguir resolver. Então, eu vou ter um sistema aqui que vai ser construído da seguinte maneira. Então, corta o E em tudo. Então, a gente tem AB igual a, fazendo o produto, A mais B, e 2 menos B, mais menos 2 e 1. Isso aqui dá origem a um sistema. Eu sei, é meio estranho talvez escrever isso assim, mas A igual a mais B menos 2 e B igual a... Opa, aqui era para ser 2A, né? 2A. Igual a 2A menos B mais 1. Essa primeira equação daqui vai me dar que B é igual a 2, cortando o ordem dos dois lados. E a segunda equação vai me dar que, quando eu substituo aqui o 2, 2 é igual a 2A menos 2 mais 1. Então, passa para o outro lado, eu vou ter 2A igual a 4 menos 1, 3. A igual a 3 meios. Então, eu encontrei uma das soluções particulares. E a minha segunda solução, como é que eu vou procurar? A minha segunda solução, agora, como ele é um polinômio, a ideia é também procurar um polinômio com o mesmo grau. Então, eu vou colocar aqui um A e um B. Nesse caso daqui, eu vou ter que fazer uma pequena mudança um pouco.
para evitar ter um sistema muito complicado, eu vou. Isso daqui é uma coisa que dá. Ah, não. Mas isso não vai fazer muita diferença, então. Ah, um A1, B1, T, mais A2, B2. Eu estava pensando se eu podia fazer eles separados e colocar uma terceira solução, mas não é realmente necessário. Quando eu derivo isso daqui, sobra só o quê? Sobra A1, B1. Então, A1, B1 é igual a 1, 1, 2 menos 1, que multiplica o quê? Que multiplica a minha solução proposta inteira. Talvez fosse melhor ter separado eles mesmo, mas. Bom, na verdade, não ia dar. Eu ia ter poucas equações se eu tivesse separado eles. Eu não ia ter como resolver o constante. Mais t, que multiplica 0 e menos 5, mais o 1 e 2. Desculpa. Então, olha só. Eu consigo solucionar esse daqui, então, fazendo o quê? Fazendo por 2. Então, eu vou ter A1, B1 é igual ao quê? Ela é igual a propriedade distributiva do produto de matrizes. Então, eu tenho um T aqui ainda e eu tenho A1 mais B1 e 2A1 menos B1. Além disso, eu tenho A2, B2, 2A2 menos B2, mais aquilo ali. T0 menos 5 e 1 e 2. Da mesma forma que a gente faz com polinômios quando eles estão multiplicando matrizes, o mesmo argumento da independência linear você conseguiria repetir se os polinômios tivessem coeficientes, na verdade, da forma de vetores. É estranho, mas é como se a dimensão dele fosse 2 em vez de ser 1. Isso é até um espaço vetorial que daria para colocar para confundir bem a cabeça de um aluno de álgebra linear. Um espaço vetorial de polinômios que os coeficientes são vetores, na verdade. Qual é a dimensão dele? Isso daria para fazer uma questão interessante. Mas, de qualquer maneira, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai igualar a parte que tem T sozinha. Então, eu vou ter aqui. Do lado esquerdo não tem nada que tem T, então você tem 0, 0. E do lado direito você tem A1 mais B1, 2A1 menos B1. Mais 0 e menos 5. Então, essa parte daqui, quando você resolver, o sistema tem solução. Você é um sistema que tem duas equações, ele não é muito difícil de resolver. Você vai ter A1 mais B1 igual a 0. E você vai ter 2A1 menos B1 igual a menos 5. A primeira linha vai te dar que A1 é igual a menos B1. Jogando isso na de baixo, você vai ter 3A1 igual a menos 5. A1 é igual a menos 5 sobre 3. Então, B1 vai ser igual a 5 sobre 3. Entrou a solução particular ali. Depois, igualando a parte que não tem, aí você vai usar a anterior, porque aí você vai ter o quê? Do lado esquerdo você tem 5 terços, que agora você já calculou e já sabe quem são. Mais A2 mais B2, 2A2 menos B2, mais 1 e 2. Não vou resolver aqui, mas aí acho que já devo entender a ideia, né? Então, resolver sistemas usando isso daqui é tranquilo. Ele é só usando esse método de coeficientes de variável. Só que tem alguns probleminhas. Por exemplo, você nem sempre vai ter um sistema que vai se apresentar com uma forma bonitinha. Às vezes é uma coisa mais trabalhosa. Às vezes você tem um seno e um cosseno misturado e você não consegue bem separar. Tem umas outras considerações que têm que ser feitas. Então, por isso, vamos olhar como é que seria o método da variação de parâmetros na versão matricial. Bom,
O método da variação dos parâmetros eu vou fazer ele um pouco mais teórico. No... Eu vou mandar para vocês um material que tem uns exemplos dele já pronto. E essa conta daqui também. Mas eu queria comentar a conta, porque ela talvez seja um pouco. Não sei se é difícil de acompanhar, mas. Bom, aí eu vou fazer um comentário aqui, geral. Então, olha só. A ideia do método da variação dos parâmetros é o mesmo da variação dos parâmetros de equação de segunda ordem que a gente tem. Você começa com o seguinte. Você tem um sistema aqui, escrito de forma matricial. Ele é o sistema x' igual a um a x, tá? Onde o x é uma função. Um sistema linear, da mesma forma que uma equação de segunda ordem linear precisa de duas soluções linearmente dependentes, e um de primeira precisa de uma, e terceira precisa de três, e assim por diante, um sistema de n linhas de equações vai precisar de n soluções linearmente independentes. Isso aqui é o que a gente chama de conjunto fundamental de soluções do sistema. Esse conjunto fundamental. Esse conjunto fundamental ele dá origem à matriz fundamental, que é simplesmente a matriz que as colunas são esse conjunto de soluções fundamentais. O que acontece? Como essas colunas daqui são linearmente independentes, uma coisa legal que a gente tem, que vai ser importante mais na frente, é que para qualquer t que eu pego, esse determinante é sempre diferente de zero. Porque lembra, soluções linearmente independentes elas têm que ser diferentes de zero. Elas são linearmente independentes de todos os pontos. Então, o que acontece é o seguinte: se o determinante dele é sempre diferente de zero, eu posso pensar na matriz inversa. Isso vai ser importante. Para cada t tem uma função, então você pode pensar na inversa de uma função. Tá? Eu sei que é meio estranho, porque. E aqui também fique claro, eu não estou pensando na inversa em termos de função. Eu estou pensando na matriz inversa. Como é que você consegue essa matriz inversa? Do mesmo jeito que você consegue uma matriz inversa lá em álgebra linear. A diferença é que, em vez de trabalhar com escalares, você vai estar trabalhando com funções. Você vai tratar as funções como se fossem escalares e você vai lá e faz as contas. Como eu falei, tem uns exemplos lá no material que eu vou mandar para vocês. Beleza, então, uma outra coisa que é importante também. Quando eu derivo essa matriz fundamental, é como se eu estivesse derivando coluna a coluna das soluções. Só que a gente sabe que essas colunas e colunas, esses vetores de coluna, na verdade, como eles são soluções do sistema homogêneo, eles não são nada mais nada menos do que o produto da matriz A com essa coluna correspondente. Eu posso, então, pensar no seguinte, que a derivada da matriz fundamental é o produto das matrizes A com a matriz da solução. Vou tentar explicar na forma... Olha só. Talvez seja um pouquinho difícil de visualizar, mas... O que acontece com essa matriz daqui quando eu faço o produto? Aí eu tenho a primeira solução linearmente independente até a última solução linearmente independente. Solução coluna. Como é que você faz o produto de matrizes? Eu sei que vocês lembram, então não é necessário realmente explicar, mas você vai fazer o seguinte: linha com a coluna, linha com a coluna, linha com a coluna. Então, a primeira coluna dessa matriz resultante daqui seria o quê? A primeira linha da matriz A com a coluna x1. Depois a segunda linha da matriz A com a coluna x1 de novo. E assim por diante. Mas isso daqui é exatamente o vetor que você consegue se você multiplicasse o A por x1. E assim por diante. Então a gente só está fazendo uma reescrita. Então, o que acontece é que essa matriz, ela também é solução, entre aspas, do sistema homogêneo. Então a gente tem essa relação daqui que vai ser importante também. Deixa isso aqui reservado.
Bom, agora vem entrar a ideia do método da variação dos parâmetros. Eu quero descobrir, tá, um vetor U de t tal que o produto da matriz fundamental com o U de t seja uma solução particular do problema. Acho que aqui eu botei fora de ordem, é o que eu queria falar, mas o que acontece é, eu preciso que o x de p seja esse daqui. Ele é uma solução desse problema daqui. Então essa é a equação que eu quero que ele satisfaça. Bom, uma coisa. Como essas aqui são funções que a variável é uma variável em grau 1, quando você deriva, ele continua obedecendo a regra do produto. Claro que note aqui que tem que ter um cuidado com a ordem do produto, porque não faz sentido eu trocar a ordem para você ter um vetor coluna e teria um problema na dimensionalidade quando eu fizer esse produto. Mas o que acontece é, a regra do produto continua valendo, então a derivada da solução particular seria a derivada do primeiro vezes a derivada do segundo, mais a derivada do primeiro vezes o segundo. Certo? Bom, o que a gente faz agora? Eu vou jogar essa relação daqui e essa relação daqui depois na frente, na equação. X' P, ele é o quê? É o produto. Então, coloquei ele aqui. E esse outro lado, o XP, eu simplesmente vou substituir. Então, coloquei ele aqui. Agora entra aquela relação que eu falei, que a derivada da matriz fundamental ela é A vezes a matriz fundamental. Então, substituindo isso aqui do lado esquerdo da equação, eu posso ter isso daqui. Então, olha só. Escreveu diferente aqui. Então, olha só. Eu tenho essa relação daqui. Do lado esquerdo e do lado direito apareceram a mesma expressão. Então, essa expressão daqui corta com essa expressão e eu tenho essa relação daqui. Para U tornar aquilo ali uma solução particular, eu preciso que ele satisfaça essa relação daqui. Mas aí entra outra história. E eu tinha falado com vocês mais cedo. O determinante da matriz fundamental é sempre diferente de zero. Então, a inversa da matriz fundamental existe. Multiplicando os dois lados pela matriz fundamental, eu tenho essa relação daqui. A matriz inversa menos 1 de t vezes a f de t. U de t é igual a, então, a integral de φt menos 1 f de t. E olha só, talvez não seja imediato, mas essa expressão daqui não é nada mais, nada menos do que aquela expressão antiga do método da variação dos parâmetros. Porque se vocês olharem a expressão que aparece lá, aparece um sobre o determinante, um sobre o Wronskiano, que é o determinante. De certa forma, esse método daqui ele é uma versão generalizada daquele. Embora esse daqui tenha sido até uma expressão mais bonitinha. Então, para você conseguir encontrar o U que vai tornar a solução particular, você precisa só resolver essa conta. E aí a sua solução particular pode ser obtida fazendo o produto de matrizes. Tranquilo, né? Não tem muito mistério. Explicado por hoje. Claro, essa conta daqui, obviamente, não é uma conta muito legal, nem muito simples. Mas é uma conta factível de fazer. Por isso que lá tem uns exemplos que eu vou colocar no material que eu vou mandar para vocês. Bom, é isso então, gente, da parte de matrizes não homogêneas. Nos próximos vídeos eu vou fazer agora transformadas de Laplace. Então, até a próxima.